Oi, pessoal. Oi. Agora, continuamente estamos falando sobre a morte de Jesus Cristo que aparece no livro de Mateus. Jesus Cristo morreu. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu já falei a última vez, né? Mas como o véu se rasgou lá no santuário, no Santo dos Santos, né? Então as pessoas podem entrar sem preocupação nenhuma. Entre sem se preocupar. Quem quer que seja, entre. É isso que quer dizer. E depois, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Antes de Jesus Cristo vir para essa terra estava presa na maldição e pecado. Se não existisse pecado nesse mundo, o que aconteceria? Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu acho que não haveria morte. Mas por causa do pecado, o pecado veio e dominou o ser humano. E por causa do pecado, a gente tem medo, a gente fica angustiado. Jesus Cristo morrendo na cruz, porque todos os nossos pecados foram resolvidos. Muitas pessoas que morreram, eles ressuscitaram dos seus sepulcros e entraram na cidade. É que a gente não sabe. Mas se a gente vivesse no mundo sem pecado, eu não sei se vocês já experimentaram isso. A gente estava falando livremente sobre Jesus Cristo, a gente participava junto, falando sobre Jesus, mas um dia, de repente, essa pessoa está contra Jesus. Nossa, como essa pessoa pode fazer isso? Eu não consigo compreender. Então, muitas vezes acontece isso por causa do dinheiro. O dinheiro é importante, mas por mais que o dinheiro seja importante, mas por causa disso que essa pessoa pode fazer isso comigo, né? Então a gente pensa assim. Quando eu vejo Satanás, eu posso sentir fortemente que Satanás está arrastando e trabalhando no coração das pessoas. Esse mundo está assim cego, todo mundo com coração duro e cada um acha que ele mesmo é correto. Mas eu pensei, nossa, e se não existisse Satanás? Vamos supor que se Satanás entrasse num abismo, né? Entrasse num lugar que não tivesse mais saída. Então, o casal tá brigando, discutindo, porque cada um se acha correto, mas do nada sumiu Satanás. E eles vão, por que a gente tá brigando, querida? Nossa, eu acho que a gente tava louco. Por que será que a gente tava brigando? Eu acho que aconteceria isso, não é? E o casal brigando, de repente, começa a dar risada. É porque eu acho que vocês compreendem porque... querida, por que a gente estava brigando? É Satanás que estava fazendo isso. Você está sendo enganada por Satanás. Joga fora esse pensamento. Se não tivesse Satanás dentro do nosso coração, a gente acreditando no irmão próximo a nós, confiando, quão agradável não seria esse mundo, não é? Com certeza, o casal, quando se casou, é porque se amava.
Mas, ai, não gosto do marido, ai, esse meu marido, e começam a brigar. Eu não sei por quê. O marido briga com a esposa. Se era só expulsar aquele Satanás que está controlando a esposa. Só brigar com esse Satanás que está controlando a esposa. Mas ele não briga com esse Satanás, só fica discutindo com a esposa. Todas as irmãs estão sorrindo, né? A mesma coisa são vocês. Não é verdade? Se dentro de nós, se Satanás mal, ele não dominasse a nossa vida e o nosso coração, nós seríamos muito felizes. Algumas vezes, uns irmãos mandam cartas para mim. Então, tem irmãos que escrevem sobre as suas dificuldades. E nesse momento eu me lembro daquela menina levada cativa de 2 Reis, capítulo 5, que foi levada para a casa de Naamã. Essa menina levada cativa, ela foi levada do povo de Israel. Pessoal, quando é levado cativo, soldados que são levados cativos, mas eu não sei como essa menina que foi levada cativa. E ela foi levada cativa, e quando ela chegou em Damasco, ela foi arrastada para a casa de Naamã. E assim ela se tornou escrava da esposa de Naamã. Imagina quão miserável não era a vida dela. E essa menina, ela não era nada miserável. Porque ela tinha um mundo do coração que nenhuma outra pessoa tinha. Olha, o meu dono, ele é leproso. Olha, se ele se encontrasse com o profeta Eliseu, ele o curaria. Nossa, é vontade de Deus ele ter lepra. Ah, é para eu dar essa boa nova que Deus me mandou para cá. Imagina quando ele for curado, quão feliz ele não vai ficar. Ah, eu também vou ficar muito feliz. E quando eu penso, eu fico tão feliz que eu não tenho nem como expressar isso. É verdade, pessoal. Na mesma posição, mesmo vendo na mesma posição, se a gente olhar com os olhos com os olhos de Satanás, tudo é desesperança e tristeza. Mesmo vendo da mesma posição, sendo conduzido por Deus, a gente enxerga uma coisa completamente diferente. Então, a pessoa que está com câncer, então essa pessoa que tem câncer, tem pessoa que ama ela, que o Senhor ama ela, então, e uma pessoa que não tem esperança nenhuma é completamente diferente. Jesus Cristo veio e ele carregou o pecado do nosso coração e ele foi destruído. Quando a gente vê em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, o que é incorruptibilidade? É Jesus. Então, quando a gente vê o urso, ele pesca o peixe e engole. Sabe o que é incrível? Ele simplesmente engole esse peixe. Uma vez a gente estava viajando de carro e passou pelo Niagara. E a minha esposa, ela cortou assim costela e a gente fez uma costela assada ali. E quando a gente estava comendo costela, e o cheirinho começou a atrair as pessoas para perto. E os estudantes começaram a ver. Aí eu perguntei para os estudantes, de onde vocês vieram? Do Japão. Vocês também querem comer? A gente pode comer um pouquinho? Ah, tá bom, pode comer.
E aqueles estudantes comeram e gostaram tanto. A minha esposa gostou mais que aqueles estudantes comessem do que eu comi. E aí começou a vir um monte de gente se reunir ali. Aí vieram alguns... Então tinha um pedaço de osso desse tamanho. E aí um animal que estava passando ali, a gente jogou. E ele engoliu e estava entalado assim na garganta. Mas não aconteceu nada. As pessoas pensaram que ele ia morrer. Ele engoliu um osso desse tamanho. Eu não sei como é que é a garganta daquele animal, mas ele engoliu. A gente conseguia enxergar até o osso atravessado na garganta. Era um passarinho, né? E ele comeu. E depois que ele engoliu, eu não sei como. Mas por quê? O passarinho não tem dente. E não existe dentista do passarinho também. Tem tantos dentistas aqui em Seul, mas não tem nenhuma clínica odontológica de passarinho aqui ainda. E esse passarinho engoliu pela garganta. Então, para o ser humano mastigar sem engolir é um problema, mas para o passarinho não tem problema. Então, Jesus, ele venceu a morte, engoliu a morte. Ele engoliu a morte. E as pessoas que viviam naquele tempo devem ter falado: pai, eu tenho uma curiosidade. O que é que você é tão curioso? Pai, o que é morte? A morte é sobre a morte da pessoa. A pessoa morre. Não morre agora, mas antigamente morria no pecado. É porque você não sabe. Quer que eu te conte? O pai do pai também morreu já. A minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E quando eu tinha 40 anos, o meu pai faleceu. Naquele tempo a gente ficou triste, ficou muito... a gente chorou bastante. E aí ele faleceu, a gente fez um funeral para ele, depois enterrou na montanha. A gente chorou bastante. Pai, existe isso? Aconteceu. As pessoas, normalmente, tem vezes que elas morrem com 60, 70 anos. E tem também, que às vezes, crianças que morrem. Tem pessoas também que morrem afogadas. Se a pessoa se afoga, ela morre? Sim, morre bastante gente assim, nadando no rio. Tem gente que acaba morrendo. Pai, por que nadando acaba morrendo? Não. Tem pessoa também que morre de câncer. É porque você não sabe. Mas é que existe a funerária, né, que ele pega o corpo, limpa e depois enterra. Pai, existe tudo isso? Existia morte naquele tempo. Mas por que agora ninguém mais morre? Porque Jesus Cristo engoliu todas as mortes. A morte de Jesus Cristo quer dizer o quê? Que ele engoliu toda a morte. Mas sabe quem é que teve mais medo dessa morte? Foi Jesus Cristo. Porque na época de Jesus tinha uma pessoa chamada Lázaro e ele morreu. E esse Lázaro, ele tinha 2 irmãs e tinha mais ele, viviam os 3. E um dia veio a morte e arrastou a Lázaro. E Lázaro não queria ser arrastado, embora ele tenha se esforçado, ele acabou morrendo. E as irmãs também estavam gritando: mano, não morre! Mas porque o Lázaro não conseguiu vencer a morte, ele morreu. A pessoa, quando ela morre, ela não respira, então logo ela perece.
Então, por causa disso, ela é enterrada. E o Lázaro foi colocado dentro de uma cova. E Jesus foi procurar por esse Lázaro e mandou tirar pedra da cova. E Jesus falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E naquele tempo, a morte que segurava Lázaro começou a tremer de medo. Nossa, é a voz de quem? Não é a voz de Jesus Cristo? Ai, se Jesus Cristo nos engolir, nós todos vamos morrer. Vai, manda logo o Lázaro embora. Se o Lázaro ficar bravo, ele vai engolir todos nós. E assim, aquela morte que segurava Lázaro foi embora. E Lázaro, vivo, voltou e todo mundo abraçou ele e ficou feliz. Então, vai ter que falar sobre a morte. Então, daqui a 10.000 anos, se não tiver, quando não tiver morte, as pessoas não vão saber o que é isso. Então, se a gente falasse sobre essas coisas que aconteciam na Terra, ia ser divertido. Como que a morte atuava nas pessoas. Como que a gente era morto e era colocado na cova e perecia. E sabe o que é mais importante? Jesus Cristo também, essa morte sem medo matou a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, depois, ele ficou 3 dias esperando dentro da cova. Sabe aquele cântico? Ele ficou na cova. Jesus Cristo, meu Salvador. Ele esperou até a madrugada. Jesus, meu Salvador. E chegou o dia que ele prometeu, né? Depois de 3 dias, por 3 dias, Jesus Cristo ficou preso na morte. E de madrugada, no 3º dia, Jesus Cristo venceu a morte e saiu da cova. Jesus Cristo ressuscitou. Agora, essa lei formou o pecado e o pecado formou a morte. Mas Jesus vendeu o pecado e venceu a morte. E naquele tempo que Jesus Cristo morreu na cruz, muitas pessoas que estavam na sepultura, presas na sepultura, foram libertas. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus Cristo vence a morte. Porque ele vence a morte. Agora essa morte não pode fazer nada diante de Jesus. Quando você vai para a Coreia, tenho lá no topo da montanha de Gangwon-do. Então tinha um vilarejo. E nesse vilarejo, eu não sei o que tinha nela, que tinha muitas cobras. E nessa região, diz que, eu não sei se era um ambiente bom para as cobras viverem. Naquela região, tinha muitas serpentes. Então, as pessoas, quando iam para o campo, normalmente eram picadas uma vez. E as pessoas não podiam fazer nada contra ela. E às vezes as serpentes, as cobras entravam até dentro do quarto, entravam na cozinha. Então, de repente, a serpente começou a se multiplicar dentro daquela região. E teve pessoas que morreram por causa dessa picada da cobra. E as pessoas pensaram, a gente não vai poder viver aqui por causa dessas serpentes. Eles abandonaram suas boas casas,
abandonaram seu bom campo e acabaram partindo desse vilarejo. Mas um dia as pessoas estavam se preocupando, estavam arrumando sua mala para ir embora. Mas de repente, uma pessoa de um vilarejo distante, uma pessoa de idade, veio para aquele vilarejo. Por que vocês estão se mudando? Nessa região tem muitas serpentes. Então a gente não consegue viver aqui. E aí esse idoso falou, vocês estão partindo dessa boa casa por causa disso? Mas tem serpente, então como é que a gente vai continuar aqui nessa casa? Então é só sumir com essas serpentes. Então como é que a gente pode acabar com essas serpentes? É muito simples. Tô falando que é simples. Mas como que é simples? Escute o que eu vou te falar. Em cada casa cria um porco. Cria um porco. E o porco vai matar essa serpente? Não fala o que não sabe, só faz o que eu falo. E eles compraram um porco e colocaram ali na sua casa. E quando aparecia a serpente, o porco, ele cortava essa serpente ao meio. E quando o porco, ele picava, a serpente picava o porco, ele não conseguia vencer. E o porco comia a serpente. Então, quando aparecia a serpente, o porco comia. E a serpente picava o porco. Não tem problema picar, porque a banha dele é muito grossa. E não acontecia nada com o porco. Então aparecia a serpente e o porco comia. E assim o porco engordava muito bem. E assim as serpentes começaram a sumir daquela região. Eles só criavam um porco. Mas a serpente não pode fazer nada contra o porco. Eu vi uma vez o porco comendo uma serpente. O porco simplesmente vai, oin, 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 oin. E aí ele vai lá com a boca e morde aquela serpente e ela se parte ao meio. E vai lá e come a serpente. É muito interessante. A serpente não pode fazer nada contra o porco. Por isso que lá se chama Re-Undo. Representa o porco. Quer dizer o quê? Pela graça do porco, aquele vilarejo pôde sobreviver. E é verdade, é uma história verídica que aconteceu naquele vilarejo. Então, quando tem quando tem serpente, você cria um porco que essa serpente não pode fazer nada. Então, a morte, diante de Jesus Cristo, não pode fazer nada. Então, quando vem Jesus Cristo, a morte foge dele. E Jesus Cristo morreu na cruz. E assim, ele mandou embora essa morte. Agora ainda existe a morte. Mas um dia, Jesus Cristo vai engolir essa morte. Ele engoliu essa morte. É meio estranho, tá? Não é bem assim, comparar Jesus com o porco e a serpente com Satanás. O porco... A serpente não pode fazer nada contra o porco. E a morte não pode fazer nada contra Jesus. Por quê? A morte foge de Jesus. Ele ressuscitou Lázaro morto. E ele foi para a cova. Mas depois a morte não pôde vencer a Jesus. Por isso, naquele tempo que Jesus Cristo morreu na cruz, depois ele foi colocado numa cova e muitas pessoas vieram procurar, muitas pessoas saíram dos seus sepulcros. E está falando que ele apareceu na Cidade Santa e apareceu a muitos, os mortos.
Então, é claro, a gente vê a morte hoje em dia atuando nas pessoas. E Jesus venceu a morte. Mas um dia ele engoliu a morte. Então não existe mais a morte para vocês. Vocês não vão mais poder ver a morte. Então vocês vão poder chegar numa época que vocês vão falar, antigamente, quando existia a morte, quando meu pai morreu, quando a minha irmã morreu. Então, vocês vão falar como se fosse algo do passado. Pessoal, é incrível que Jesus Cristo venceu a morte. A palavra de Mateus, que está escrito aqui, está falando isso. Ele venceu a morte. A morte que podia destruir todas as pessoas, Jesus Cristo a venceu. E ele, indo para aquele mundo eterno, vencendo a morte. Mãe, o que é morte? Morte está falando sobre morrer. Mas o que é morrer? A pessoa morre. Como que a pessoa morre? Ah, morre com um tiro, ou morre velho, ou morre de doença. Ah, a pessoa morre se ficar velho? Eu não consigo compreender. Vai vir essa época. É bom, não é, pessoal? Não tem lágrimas, não tem morte. Jesus está criando esse mundo agora. Muito obrigado. Nos veremos na próxima. Até logo.